Meu querido, muito provavelmente você está curioso, você quer saber o que as Ontes têm para oferecer no Brasil e especialmente o que o seu primeiro modelo, a R310, entrega para nós brasileiros. Esse vídeo está tão longo quanto informativo e interessante. A gente vai falar sobre ficha técnica, consumo, top speed, desempenho, por que comprar, por que esquecer esse modelo e muito mais. E eu já antecipo que ele nos surpreendeu bastante em alguns pontos, bastante positivamente. E se tu quer saber quais são, continua no vídeo, fica até o final e vamos nessa! Meu queridão, antes de nos aprofundarmos no teste, eu vou deixar registrado um agradecimento ao pessoal da Suzuki Sun Motors de Porto Alegre, que prontamente nos cedeu para teste a unidade avaliada. A unidade novíssima, a moto não tinha nem 10 km rodados quando ela saiu da loja e foi muito bacana ter essa experiência com ela. Nós andamos muito, quase 1000 km, passando por cidade, rodovias amplas, curvas e até encontro de motos para sentir a temperatura da galera, que, spoiler, se amarrou, todo mundo queria saber que moto era, porque o visual chama muita atenção, mas aqui eu já tô falando demais. A gente vai falar do visual lá na frente. Obrigado, Sun Motors, andamos um monte com a moto e agora é hora do teste, saber como é que ela se saiu. Antes de falar das percepções, vamos pincelar sobre a apresentação técnica e a ficha técnica do modelo. Não vamos estender, você quer saber tudo sobre o lançamento, todas as informações, a gente tem um vídeo aqui em cima e aqui embaixo, falando justamente sobre isso, gravado na ocasião do lançamento da marca, em meados de março, mas o básico tem que falar. A Ontes chegou no Brasil no mês passado, trazendo 3 modelos, as R, T e V 310 cilindradas. A primeira a chegar foi a Naked AR. As demais são uma crossover, a T, e uma cruiser, a V. Elas compartilham entre si uma infinidade de componentes, especialmente o motor monocilíndrico. E aqui no Brasil, a estratégia da marca está baseada em 3 pilares, 3 apostas que as motos fazem no nosso mercado, que é de entregar um design diferenciado, e realmente ele é quase conceitual, ele é bem maluco, ele é bem recortado, ele é bem diferente do que a gente está habituado. Um pacote eletrônico referência, superior aos demais da categoria e até com alguns itens que você não encontra nem em motos de 50 ou até 100 mil reais em alguns casos. E terceiro, já que a gente falou em preço, também trazer produtos voltados ao custo-benefício, ou seja, ter um valor agressivo. Preço agressivo, tecnologia e design são os 3 pilares das Ontes no Brasil. Lembrando, quer saber tudo da vida da marca e os modelos e tal, tá aqui em cima, tá aqui embaixo. E vamos agora falar de como foi o teste com a R310. Então bora lá, a R310 é uma Naked movida por um motor de 1 cilindro, 312 cm3, até 35,3 cavalos a 8.600 RPM e 3 kgfm de torque a 7.500 giros. Esse motor trabalha junto de um câmbio de 6 velocidades, com embreagem assistida e deslizante, tem suspensões invertida na dianteira e mono amortecida na traseira, com cursos de 140 e 138 mm, o tanque é de 15 litros, as rodas são aro 17 e calçam pneus com 110 mm na frente e 160, bem largo, na traseira. Os pneus originais são da marca CST. Falando nas rodas, elas têm freio ABS tanto na dianteira quanto atrás. Já na ciclística, destaca o peso baixo, são 157 kg a seco, e também as dimensões compactas do modelo, que tem 1.390 cm de entre-eixos. Para ter uma noção, o comparativo é 1 cm a mais que a MT-03 e 2 a mais que a Z400. Ela também tem um assento relativamente alto em relação ao solo, são 795 mm, e curiosamente um grande vão livre, a altura do solo até o início do motor, que são 168 mm. E não tem como fazer a apresentação técnica sem falar da eletrônica, a gente não vai se estender, até porque já tem um vídeo falando sobre isso, aqui em cima, aqui embaixo, que mostra todos os detalhes de funcionamento, como é que mexe no painel e etc e tal. Mas aqui vai o resumo do resumo da eletrônica. Para começar, que o modelo tem os freios ABS da Bosch, Smart Key com pulseira, bateria de lítio, TPMS, que é o sistema de monitoramento da temperatura e da pressão dos pneus e que funciona, a gente testou. 2 modos de pilotagem, Eco
e Sport, abertura elétrica do tanque e do assento, 2 tomadas USB, travamento do guidão elétrico, manetes ajustáveis, comandos retroiluminados, conexão Bluetooth e uma tela TFT de 5 polegadas que gerencia todo esse sistema, todo esse pacote eletrônico. Então, como a R é uma naked e não uma street, ela tem um compromisso muito mais com o desempenho do que com o conforto nas ruas. Ou seja, para atingir esse resultado, ela tem uma suspensão mais dura, mais rígida, que acaba sendo um tanto desconfortável na cidade. Existe uma confusão muito comum nas categorias das motos e nos conceitos da galera que confunde as street, que são as motos urbanas, como a CG, como a CB Twister, das naked, que são motos com um propósito mais esportivo, apesar de elas terem muitas semelhanças físicas com as street. Então elas acabam sendo motos com desempenho superior, já que elas visam a esportividade, consumo maior e também com suspensões mais rígidas, porque elas têm uma pegada mais esportiva. Isso está na filosofia da moto e também está presente na R310. Então ela é uma moto que tem a suspensão mais firme, não chega a ser dura e desconfortável, mas você sente agora a lombada, bate quando passa, quando entra e quando sai, e você também sente todas as imperfeições do asfalto. Não que vai ser uma moto desconfortável, mas não vai ser aquela moto que vai rodar lisa na cidade, sem sentir nada, que parece que está nas nuvens. Não vai. Em contrapartida, ela vai ser muito estável, muito precisa na hora de se acelerar forte, pegar uma rodovia, uma estrada sinuosa, ela vai grudar no chão. Além disso, o câmbio é um pouco áspero, um pouco duro, os engates não é um câmbio manteiga, os engates não são muito macios. E o modelo também poderia esterçar mais, não esterça muito. Na hora, por exemplo, que você está andando num corredor e o trânsito parou, e você precisa trocar de faixa dentro do corredor com o trânsito parado, você vai sentir a falta de um guidão que esterce mais. Ou até na hora de estacionar numa vaga muito curta, num bolsão com dezenas de motos, você também vai desejar que ela virasse um pouco melhor. Anda na cidade? Anda, mas não mata a pau, não foi feita para isso. Já na estrada, na rodovia, a coisa muda completamente de figura, porque ela é o quê? Uma naked e não uma street. Na hora da estrada ela anda muito bem, ela acelera muito rápido, ela é muito estável, tanto em curvas de alta velocidade quanto em curvas de baixa, confesso que me surpreendeu até, ainda mais que ela vem com pneu CST, enquanto geralmente se encontra os Diablo Rosso na concorrência e tal. E ela curta, firme, estável e com ótima aceleração, acaba sendo um prato cheio, uma moto divertidíssima na estrada. Além disso, o uso rodoviário é beneficiado pela pouca vibração que o motor de um cilindro transmite. Especialmente até 100, 110 km por hora, o motor vibra muito pouco, depois na casa de 120 ele já vibra um pouco mais, afinal é característico dos monocilíndricos, mas via de regra é um motor que anda bem e que vibra pouco. Frisando, é uma moto muito boa de andar na rodovia sinuosa, então aquela estradinha cheia de curvas é uma beleza. Falamos de como é acelerar, de como é na estrada, vamos falar agora então de desempenho. Eu sei que você está curioso para saber do top speed e de como acelerar. É a pergunta mais comum que tem. Você para a moto, chega um cara e pergunta do absoluto nada. E aí, quanto é que dá? A gente está aqui para responder. O top speed fica logo acima dos 160 km por hora, na casa dos 165, e é limitado eletronicamente. Como a nossa unidade testada estava muito nova, tinha menos de 10 km rodados, a gente optou por não fazer o top speed e fez várias tiradas de alta velocidade. E ela acelera com muita facilidade até os 130, 140 e até 150 km por hora. Nesse ponto, vale lembrar a questão da gasolina, que você pode ter ouvido falar sobre a polêmica da octanagem envolvendo as Onix 310. Segundo o manual do exterior, ela deveria rodar só com gasolinas que alcancem X octanas e esse combustível só teria na gasolina Podium brasileira. Porém, a JTZ, que representa a Haojui, disse que ajustou os mapas para nossa gasolina não tão pura e ela pode rodar com gasolina comum com tranquilidade. É o que a gente fez, colocou só gasolina comum na bicha. Enquanto tem muitos preocupados com quanto essa moto dá, tem muita gente que quer saber quanto essa moto gasta. E aí veio uma surpresa positiva relacionada a ele, um tema importantíssimo que é o consumo.
a gente fez várias medições no computador de bordo e também algumas analógicas na bomba de combustível e os resultados foram bastante positivos. Rodando no percurso misto, com bastante rodovia, entre 90 e 120 km por hora, também um trecho urbano e até um off-roadzinho pequeno, ela fez 29,8 km por litro. Na segunda medição, já com trecho rodoviário mais longo de velocidades mais altas, que a gente foi dos 90 até os 140, ela fez 28 km por litro. É claro que se for numa tocada puramente esportiva, vai fazer menos, segundo o computador de bordo, na casa dos 20 km por litro. Mas 28, 29, quase 30, numa moto de 10 km rodados, novíssima, e uma velocidade na casa dos 90, 120 km por hora, é um bom resultado. Uma moto que acelera bem e que não bebe muito. Ah, mas então essa moto é linda, é maravilhosa, é perfeita, meu Deus, acabou, pode tirar a Honda do mercado, pode mandar a Bajaj de volta pra gente, porque agora quem chegou e quem manda é as Ondas, a moto é a perfeição. É claro que não, né, cara? E é por isso que eu tô aqui, ó, com os meus pontos negativos, motivos pelos quais você não deve dar uma chance para essa moto, ou que pelo menos poderiam ser melhorados. Tá curioso? Vamos ver quais são eles agora. Os primeiros pontos negativos que nós destacamos estão mais relacionados ao pacote eletrônico. Um deles é a posição do botão de navegação. Como ele fica mais distante do punho, você tem que deslocar a mão do guidão toda vez que você quiser trocar a função. Por exemplo, você quer saber a velocidade média, ou o consumo, ou qualquer outra informação, ou a pressão dos pneus, você tem que deslocar o punho do guidão e apertar o botão. Podia ser mais fácil se esse botão estivesse mais próximo do dedo indicador, por exemplo. Além disso, poderia ter um trip A e um trip B, que possibilitariam medições paralelas da quilometragem percorrida. Outro detalhe é que o computador de bordo poderia ter também a temperatura ambiente. Não tem, só tem a temperatura dos pneus. Para fechar, naturalmente, podia ter o português como idioma de navegação, já que ele só tem no painel TFT o inglês e o chinês. Além disso, a posição do garupa é bem prejudicada, o que não chega a ser exatamente um ponto negativo, já que é característico da categoria, é quase que onipresente em todas as naked, mas o assento é pequeno e a posição das pedaleiras é próxima da rabeta. E também podia esterçar um pouco mais e ter suspensões mais amigáveis na cidade, um pouco menos ásperas. E agora então, meu querido, os pontos positivos, o que nós mais gostamos e as razões pelas quais talvez você mereça dar uma chance para esse modelo. Vou começar destacando o design mais o acabamento. O design realmente é muito bonito e é um diferencial. A moto chama muita atenção por onde ela passa, com as linhas recortadas, angulosas, é um visual quase conceitual. Lembrando que esse é um daqueles modelos que são muito mais bonitos ao vivo do que por fotos ou por vídeo, justamente por ele ser tão recortado. Às vezes na foto é meio estranho, mas ao vivo a moto é bem legal e o acabamento é muito bom. A aparência dos materiais, o nível dos encaixes e os detalhes construídos pelas linhas ao longo do modelo. Aquela carenagem que sai, encaixa na outra, tem uma costura no banco. A moto é muito bonita, muito bem acabada, certamente esse é um dos pontos positivos. Além disso, é claro que a eletrônica é um dos pontos positivos, a gente acabou de fazer algumas ressalvas de detalhes que poderiam ser melhores, mas o pacote é muito bom e especialmente é muito fácil de operar. Não é aquela moto que você precisa ter um manual para aprender a fazer qualquer coisa, é quase que intuitivo. Bom pacote, fácil de mexer, mais um ponto positivo. Falamos do uso em rodovias, que ela é gostosa, que ela anda bem, que ela é estável, então a estabilidade e a posição de pilotagem são mais dois pontos em que ela manda bem, já que ela é bastante estável e a posição é levemente esportiva sem ser desconfortável. O motor é outro aspecto que merece nota azul, já que ele vibra pouco, puxa bem, acelera rápido, é bastante forte, consegue manter boas velocidades e tem uma velocidade final interessante. Seguimos a lista com a frenagem, a moto freia bem com seus discos dianteiro e traseiro de ABS da Bosch, especialmente o freio dianteiro, só tocar e ela responde. E para fechar, mais dois pontos curiosos. Um são os espelhos, eu achei eles muito bonitos, combinam com o design, não é como algumas motos, que você tem um design da moto toda elaborada, a moto toda bonita e um espelho compartilhado com uma versão mais barata, tem nada a ver com o visual, destoa pra caramba. Nesse caso, não. O espelho é muito bonito, tanto na construção quanto no acabamento.
na cor e também é bastante funcional, já que ele pode ser ajustado em várias posições e é resistente. E também tem aquela proteção no escapamento para evitar que você queime as mãos, ou os pés, ou as pernas, ou qualquer parte do corpo que você vai querer colocar no escapamento quente, mas ali não vai rolar, porque tem uma proteçãozinha. É claro que a gente não podia fechar a lista de pontos positivos depois de ter muitos mais positivos que negativos, com ela a boa relação custo-benefício. Uma moto que oferece tantas coisas legais e custa R$ 26.990. É um preço bem competitivo e esse é mais um ponto positivo das Ondes. E não comentei que ela tira onda, é claro que esse é um ponto positivo, porque tem gente que gosta de chegar chegando e de causar boas impressões por onde passa. Esse ponto está relacionado logo lá com o nosso primeiro ponto positivo, o design e acabamento. Cara, a moto chama muita atenção por onde ela passa, por onde ela anda, e essa presença pode sim ser considerado um ponto positivo. Então, hora do veredito, chegamos no final do vídeo. E aí, vale a pena ou não vale a pena comprar? Depois de todos os usos, os pontos positivos, negativos, razões, motivos, sentimentos envolvidos, vale ou não vale? Sim ou não? A nossa resposta é positiva. A R310 é uma boa opção para quem procura uma naked pequena, uma moto divertida para finais de semana, para pegar a estrada, para dar rolê, para curtir com os amigos e também gosta de tirar uma onda, gosta de ser o primeiro cara a ter uma novidade ou de ser o centro das atenções, já que é um produto quase conceitual e de uma marca que está chegando agora ao mercado. Além disso, a moto é gostosa de andar, anda bem e gasta pouco. Para fechar, tem um bom preço, então uma boa relação custo-benefício. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente responde. E o que você acha das Ondes? Ela realmente é um bom produto ou não? Tem outra aí no mercado que é muito melhor. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!